quero, nessa sequência agora de vídeos, falar sobre o que o seu filho precisa antes de começar a ler. E muitos pais se preocupam em ensinar logo as letras, né, para as crianças, fazer ali com que ela tenha contato com esse universo das letras, dos livros, né? Bom, não que isso não seja importante, isso é importante sim. Antes desse processo, a gente pode estimular e trabalhar algumas habilidades que são essenciais na hora de desenvolver a alfabetização efetivamente. Bom, então, essa nossa primeira aula eu quero falar exatamente sobre isso, né? Antes do seu filho aprender a ler, o que ele precisa. Depois eu sigo falando mais detalhadamente sobre algumas habilidades que a gente precisa desenvolver para que quando chegar aquela fase de treinar a alfabetização efetiva, essas habilidades estejam bem consolidadas e isso garanta uma excelente alfabetização, ok? Bom, logo de bebezinho, nós já podemos começar a estimular as nossas crianças, né? Não que vai ser aquela corrida desenfreada para ver qual filho vai aprender a ler primeiro, mas que seja a produção ali de estímulos que você deixe disponível para que a criança se acostume com esse nosso código de comunicação. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer a alfabetização da criança, nós estamos ensinando para ela como funciona o nosso código de comunicação e como ela pode se apropriar desse código para se fazer entender e também se fazer entendido. Como fazer isso, então? Existem duas coisas muito importantes que você pode trabalhar desde muito pequeno, desde a tenra idade. Você pode estimular o seu filho a ter contato com livros, a ter contato com coisas impressas, né? E como seria isso? Bom, é o que nós chamamos da habilidade de consciência do impresso. Você já ouviu falar nesse termo, consciência do impresso? Essa habilidade, ela se refere àquelas habilidades, aquelas atividades que a criança vai desenvolver em relação àquilo que é impresso, ao livro, a uma revista, a qualquer coisa que ele possa manusear e que ali esteja o nosso código de comunicação escrita. Isso se dá de que maneira? Como nós podemos, então, estimular para a gente desenvolver essa consciência do impresso com as crianças? Existe uma idade que a gente possa começar para desenvolver isso? Não, é algo que quanto mais cedo começa os estímulos, mais a criança vai se familiarizar, mais esse processo será natural e gostoso. Mas não existe uma idade que a gente diga que é o limite, que até tal idade a criança precisa ter desenvolvido essa habilidade. Não, é algo que você tem essa espontaneidade para trabalhar. Como? Você vai sentar, a criança fala assim, ó, vem aqui que mamãe agora vai desenvolver com você a consciência do impresso. Não funciona assim. É algo natural, são estímulos. Você vai fazer numa forma natural, numa forma de uma cadência bem tranquila, de acordo com o interesse da criança. À medida que esse interesse for aumentando, você vai avançando. Tá? Como produzir então isso, né? Deixe desde cedo bastante livros disponíveis para que a criança tenha acesso a esse livro, que ela goste de interagir, de manusear o livro, que você leia bastante para a criança desde logo cedo, né? Eu tenho um hábito, tanto para o meu filho mais velho como a minha mais nova, de ler desde muito pequenininho. E com 4 meses, Pedro já interagia, já queria pegar no livro. Existem alguns livros, né,
com um material mais resistente para bebês, e aí você pode aproveitar, né, essa vontade deles de pegarem tudo, de explorar, né, colocar tudo na boca, de querer tocar, e aproveita muito esses estímulos para que a criança perceba tudo que está em volta, para que ela perceba ali o contato com o livro, né, que ela se acostume com a ideia de manusear o livro, de passar as páginas, e aí se atente para a escolha deste material, porque se a criança levar a boca e babar tudo, né, então que seja um material resistente para que não estrague e não tenha risco também para a criança, né, e aí à medida que a criança for crescendo, você vai ampliando esse horizonte, essa oferta dos livros, deixe que a criança leia as imagens, elas acham isso sensacional. É mais ou menos assim, você conta a historinha para ela e aí depois você fala assim, agora é você que vai contar. E aí, quando ela for muito pequenininha, ela nem vai formular aquela hipótese assim, mas eu não sei ler. Na cabeça dessa criança, ela sabe ler sim, porque ela vai pegar o livro e de acordo com as imagens, ela vai te contar ali o universo da história que ela concebeu. E isso é bom, é saudável, é prazeroso. Algumas pessoas falam assim, poxa, eu não consigo fazer meu filho gostar de ler. É que você não precisa esperar o seu filho aprender a ler para ele gostar da leitura. Primeiro, nós precisamos fazer com que ele goste da leitura, né? E como a gente pode fazer isso? Nós pais precisamos desenvolver esse gosto lendo para eles, né, fazendo aquela leitura compartilhada, aquela leitura em voz alta, para que a criança explore esse universo, para que seja legal, para que seja divertido, que ele encontre prazer nesses momentos de leitura, né? E como a gente pode fazer ficar assim mais interessante, pode dramatizar, que isso seja gostoso, que a criança fique desejosa por esses momentos de leitura. E faça disso um hábito. Crie o hábito de ler todos os dias para o seu filho. Não precisa necessariamente ler um livro todo, de capa a capa. Se for um livro com histórias maiores, todos os dias leia uma parte, ou uma página, ou um capítulo, de acordo com a história, se é grande, se é menor. E aí você vai criando essa expectativa. E aí, como vai ser a história de amanhã? Como vai terminar? E aí você aproveita para trabalhar esse imaginário da criança. E você pode perguntar assim, e aí, o que você acha que vai acontecer? E aí a criança coloca ali, né, expõe o que ela acha que pode ou não acontecer. E aí você fala assim, amanhã então a gente vai saber o que vai acontecer. Geralmente eles falam assim, poxa mãe, mas eu quero saber hoje. Eu falo, não, amanhã a gente vai saber o que vai acontecer com essa história. E geralmente eles pedem para ler um pouquinho mais, né? E falam, poxa mãe, só mais um pouquinho, eu tô tão curioso querendo saber. Eu falo, aí você aproveita para valorizar e fazer aquele suspense e fazer com que a criança, né, fique ali imaginando o que vai acontecer. E geralmente eu gosto no dia seguinte fazer assim, voltar, trabalhar um pouco a memória ali da criança, perguntar, e aí, onde nós paramos? Você lembra o que aconteceu? Me conta, qual foi a parte que nós paramos? O que aconteceu mesmo? E aí você aproveita para trabalhar a memória, fazer com que a criança ali retome, né, a historinha onde parou, o que ela lembra, e você vai trabalhando outras habilidades juntas ali também com esse momento, de fazer a criança se encantar pela história. Isso, então, é uma parte desse processo chamado aí de consciência do impresso. Então, como continuar desenvolvendo? O que mais cabe dentro dessa consciência do impresso? Ao manusear o livro, você vai ensinar para a criança quais são essas partes do livro, como o nosso código se organiza. Olha, tá vendo aqui as palavrinhas? Olha só, a mamãe sempre começa e aí você faz assim, ó, com o dedo, você dá uma sequência naquilo que você tá lendo. Vamos revisar. A criança não sabe ler, mas ela está acompanhando o seu dedo e associando onde você está passando o dedo com aquilo que você está pronunciando.
Isso já vai, ó, lá na cabeça dela, uma informação sendo armazenada ali. E ele consegue agora associar alguns sons a algumas letras. É claro que isso é um processo que vai sendo construído e à medida que você vai interagindo e que a criança vai tendo esse contato com o livro, contato de folhear, porque é muito importante ela saber que na nossa cultura os nossos livros começam aqui, sempre você vai folhear nessa posição, da direita para a esquerda. Essa é a forma da nossa escrita. Existem outras culturas, né? Lá no Oriente, por exemplo, os mangás, eles começam invertidos, né? Então, tudo isso, se você quiser mostrar um mangá para a criança, ótimo, ela vai poder associar, comparar. Então, tudo isso faz parte dessa consciência do impresso. Ele vai perceber que aquilo que falamos, ela se organiza, né? As palavras, a nossa fala se organiza com um padrão. Sempre que a mamãe começa a ler o livro, ela começa da frente do livro e não de trás. Sempre que a mamãe vai ler o livro ou o papai vai ler o livro, ele começa lendo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essas noções de lateralidade, essas noções espaciais fazem todo sentido para nós que somos adultos e já sabemos ler. Mas para a criança não é assim, né? Ela precisa ser estimulada, isso é algo que precisa ser desenvolvido, trabalhado, até que seja algo natural. Aquilo que é óbvio para o olho que já está treinado. Mas para a criança é todo um universo novo que ela está aprendendo a descobrir, a explorar. E eles amam aprender, né? Vamos aproveitar essa fase gostosa de tantos estímulos que eles acabam assimilando com tanta rapidez, né? E com tanta propriedade. Então, essa fase desses estímulos não tem a ver com estar preparado para ler. É exatamente o contrário. Quando você chega no momento de estar preparado para ler, você precisa de todas essas habilidades que já foram trabalhadas, que já foram desenvolvidas. É isso que vai assegurar que a alfabetização do seu filho seja uma alfabetização coesa, de uma base sólida. No Brasil, nós possuímos inúmeras crianças que apresentam dificuldades ou com a leitura ou com a escrita, porque essa base não foi bem trabalhada. Essas habilidades tão importantes foram ignoradas, pularam-se etapas e a criança aprendeu a ler, mas deixou ali alguma coisa que não foi bem trabalhada e causando déficits depois, né? E isso compromete toda a qualidade da educação, do ensino dessa criança. Para que isso não aconteça, nós temos que assegurar todo esse preparo antes mesmo da leitura, ok? E junto com essa consciência do impresso, nós temos também uma outra consciência importantíssima para ser desenvolvida, que é a consciência fonológica. Essa habilidade tem a ver com perceber os sons, né, que o que falamos tem a ver com o que escrevemos. E então nossas crianças precisam se atentar para essa relação entre a fala e a escrita. Quando isso acontece, a qualidade de tudo que será ensinado para essa criança será infinitamente superior, porque agora ela não só está decorando um processo que está sendo realizado com ela, mas ela está assimilando e associando com essas habilidades que ele já desenvolveu, com essa percepção dos sons, ok? Então é por isso que na próxima aula eu quero apresentar para vocês os 4 pilares da alfabetização, as 4 coisas essenciais para que você possa desenvolver e assegurar uma base para uma alfabetização de excelência. Então, te espero na próxima aula, um grande abraço e até lá!